No vídeo de hoje eu vou falar com você sobre qualificação e o futuro do emprego. Isso vai afetar você, seus parentes, vizinhos, de uma maneira muito forte e profunda. Então, não saia daí, depois da vinheta eu falo com você. Para a gente começar a ter uma conversa bem legal e instrutiva sobre o assunto, eu preciso começar a falar para você que você não sabe o que é qualificação. E por que é tão importante entender o que é qualificação? Porque quando você assiste a televisão, lê um jornal, um livro, um artigo, vê na internet ou em alguma rede social, alguma mídia social, as notícias do que as empresas querem, o que procuram, vai aparecer a palavra qualificação. Mas se a gente não sabe, a gente não consegue entender. E aí, quando eu falo que você não sabe o que é qualificação, eu te provo que você não sabe. O que é que você acha que é qualificação? Tente pensar um pouquinho, é claro que eu vou dar a resposta daqui a pouco, mas é bom que você tente imaginar o que é que você pensa. E eu estou enrolando um pouquinho para dar tempo de você pensar. A maioria das pessoas vê o que como sendo qualificação. A maioria das pessoas imaginam uma faculdade, né? Tanto que as propagandas de faculdade mostram uma pessoa de capacete, aquele projeto aberto, né? E aí, além do projeto estar aberto, ela está apontando para outras duas pessoas que estão ali atrás o que é que elas vão ter que fazer. Porque ele, na realidade, fica dentro de um escritório. É essa ideia que é vendida para a gente, por exemplo, na maioria dos cursos de universidades, faculdades e por aí vai. Mas, na realidade, o que a pessoa que faz uma faculdade, ou um curso técnico, ou qualquer outro curso, um curso profissionalizante tem, é capacitação. Você agora é capaz de exercer uma profissão. Mas percebam que os anúncios que a gente estava falando, que a gente lê, não fala capacitação. A palavra que é utilizada é qualificação. E aí é muito engraçado, porque tem muita gente que faz engenharia, por exemplo, e não consegue emprego como engenheiro. Tem muita gente que faz biologia e não consegue emprego como biólogo, embora tirou nota 10 em todas as disciplinas. Então o que é que acontece? O que acontece é que qualquer curso que você faça, tá? Mas lembrando, quando a gente fala da pessoa ser capaz, a gente está falando de cursos profissionalizantes, cursos técnicos, tecnólogos e faculdade ou uma universidade, beleza? Mas quando você faz um curso, você tem capacitação. Qualificação é uma soma de duas coisas. É a soma do curso, e aí esses tipos de cursos que eu acabei de falar, com experiência, ou saber fazer aquilo na prática. E aí você fala, mas eu sou jovem, eu não tenho isso, eu estou no ensino médio. Perfeito. Mas é importante que você agora comece a pensar como é que vai estar o emprego no futuro. Lembra? A gente vai falar sobre qualificação e o futuro do emprego. Então, se você não começar a pensar agora, você não vai entender o que vem pela frente. Isso é importante porque senão você fica aquela pessoa que fez engenharia, por exemplo, e não vai conseguir um emprego depois. Por quê? Porque o mercado vai exigir algo que você nunca imaginou. E na realidade, pessoal, a gente tem que ter a consciência que uma faculdade, uma universidade, uma escola técnica, ela vai querer vender o curso, tá? Ela vai passar o ponto positivo do curso e vai esquecer de falar para você o negativo. Então aqui eu estou para orientar você e passar uma instrução bem clara e bem fiel do que acontece no dia a dia. Eu sempre passei para os meus alunos de engenharia de Minas, engenharia mecânica, sistemas de informação, que era muito importante o estágio de 2 anos, tá? Porque o estágio curtinho eu já falei para vocês, tem muita gente que passa a perna, consegue assinatura falando que fez e na realidade não fez. O estágio na realidade não ensina tudo que deve ensinar. Muito estagiário entra para tirar xerox e fica levando documento de um lugar para o outro. Mas não aprendeu o que é engenharia, aprendeu o que é contabilidade, fazer um fluxo de caixa mais bem elaborado, uma análise de repente de contas, né, que a empresa tem. Então não adianta muito. A pessoa tem o curso teórico,
mas não tem a prática do dia a dia. Ela não sabe, por exemplo, dar uma entrada num processo, um advogado, né? Não sabe dar entrada, um bacharel, melhor dizendo, não sabe como dar entrada num processo, num fórum, por exemplo. Então perceba, uma coisa é saber as leis, outra coisa é saber como dar entrada num processo e prosseguimento nele. São coisas que podem faltar se você não tiver um bom estágio. Então tá numa faculdade, num curso técnico e aparecer um estágio, faça. O grande problema é que a maioria das pessoas não vai fazer porque tem que deixar o emprego para entrar num estágio que vai remunerar muito menos, tá? Se você não tiver alguém que vai te dar depois uma primeira oportunidade no mercado de trabalho, é muito importante que você aceite esse estágio. Se você é um jovem que está no ensino médio, é muito importante que você faça programas como Jovem Aprendiz, ou Menor Aprendiz, ou qualquer outro nome que se dê para esses programas, que é colocar aprendiz na empresa. Então, tente perceber que cada vez mais vai ser importante o curso teórico, sim, mas o curso teórico alinhado ao quê? Alinhado à experiência, a você viver, fazer aquilo na prática. Qualificação é você ter o diploma na área e ter também o quê? Você ter feito isso na prática. Alguns jovens, na realidade, têm isso. E aí você me fala, como que alguns jovens têm? Alguns jovens, por exemplo, podem fazer algumas atividades de maneira voluntária, ou às vezes nem sabe que o que está fazendo é voluntário, tá? E na realidade está exercendo aquilo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existem alguns jovens que auxiliam algumas instituições religiosas na questão de controle financeiro, na questão de recebimento de mercadorias, de armazenamento, controle de estoque. E aí acontece o quê? Esse jovem ele tem noção, por exemplo, de fluxo de caixa. E aí, se ele tem noção de fluxo de caixa, ele na realidade tem vivência em uma parte financeira, uma parte contábil, essa parte de números da empresa. Então percebam que às vezes ele já teve uma vivência e agora quando ele tem o certificado, se ele sabe colocar isso no currículo, ele tem o quê? Se tem teoria e se tem prática, ele está qualificado. Diferente de um outro colega dele, que de repente não fez nada prático, né, com aquilo dali, mas tem o certificado. Quem tem o certificado tem capacitação. Quem tem o certificado e a experiência tem qualificação. Por isso que eu insisto com vocês que trabalho voluntário pode agregar, sim, desde que você saiba colocar isso no currículo e que você também, na hora que estiver ali na entrevista de emprego, mostre que aquilo foi muito importante. E aí um exemplo que eu dou que é muito simples. Você coloca ali que você teve experiência com vendas, ajudando o teu pai num negócio próprio que ele montou na garagem de casa. É claro que as palavras que você vai colocar no currículo não são essas. Mas se você colocar ali e alguém falar, achei interessante, vou chamar essa pessoa para entrevista. Ele vai chamar para ver como é a sua vivência, para ver se realmente é qualificação ou só capacitação. E aí, gente, se ele fala, você trabalhou ajudando teu pai e você acha que isso daqui te capacita, te dá qualificação para trabalhar aqui com a gente? Ele fala dando risada. Se você fala, acho que sim. Não, você não acha que sim. Quem fala desse jeito não acredita que aquilo é uma experiência válida. Mas se você vira e fala, olha, eu garanto para o senhor que é. Porque ali a gente atendia muitas pessoas, eram pessoas que vinham da vizinhança, pessoas que vinham de outro lugar, era muito movimentado, então a gente encontrava gente com criança, gente que ia sozinha, gente que tinha pouco tempo, gente que tinha muito tempo e queria ver tudo que a loja tinha. Então, olha, a gente tinha que dar uma atenção diferenciada para cada pessoa. A loja do meu pai era muito diferente de lojas que eu passo por aí, com um nome bem grande, mas que você vê o vendedor parado. Você vai no banco, passou ali, o vendedor está parado na porta. Você volta, olha ali, o vendedor está parado na porta. Na loja do meu pai não tinha isso não. Eu garanto para o senhor, se o senhor me der uma chance, eu vou mostrar que eu tenho muito mais conhecimento e técnicas de venda, porque eu tenho curso e tenho essa experiência na loja do meu pai. Pode ter certeza, o senhor vai se surpreender com a capacidade que eu tenho. Percebeu? É completamente diferente, não é uma maneira de falar derrotado.
Então, muitas vezes, você já tem. A primeira coisa é mapear o que você já fez e o que você sabe fazer. E depois conseguir ver justamente se você tem um curso técnico ou mesmo um curso curto. Quando você tem um curso que casa justamente com a experiência, você tem qualificação. E isso é o que o mercado quer. E eu ouso falar para vocês que não é só o que o mercado quer, é o que o mercado vai exigir mais e mais daqui para frente, tá? Então, quando a gente fala de qualificação, qualificação é o que o mercado quer hoje. Ele quer que você tenha a parte teórica e que você tenha a parte prática. Muitos jovens aprendizes fazem a parte prática, melhor, parte prática, né? E aí acontece o que com a parte teórica, que é o curso que a empresa paga para ele? Ele acha que não tem importância, ele faz de qualquer jeito. Enquanto, na realidade, a parte teórica é muito importante. Se você não pegar alguns termos técnicos, por exemplo, que são passados ali, naquele curso teórico que você fez, quando tiver uma reunião numa empresa, que aí você está contratado de maneira indefinida, né, prazo indeterminado, que a gente fala, o que vai acontecer? As reuniões ali vão usar termos técnicos, mas você não vai saber. Por quê? Porque você teve a prática, tá? Mas você não prestou atenção na teoria. E a teoria tem um momento que ela vai ser exigida de você. Então leve a sério a parte teórica de um curso de aprendiz e de qualquer outro curso que você fizer. E depois também o que você tem que fazer? Levar a sério a parte prática. Parte prática e teórica, uma complementa a outra. Qualificação é isso, juntar as duas coisas. Se você não tem as duas, você não tem o que o mercado quer e o que o mercado vai pedir nas vagas de emprego que vem por aí. A pandemia, gente, ela acelerou muitos processos de mudanças que a gente tinha. E uma parte dos processos de mudança é você tirar o ser humano, por exemplo, da fábrica e colocar o quê? Você colocar justamente máquinas para fazer isso. A Revolução 4.0 ou a Indústria 4.0 é máquina falando com máquina. Se você me acompanha no LinkedIn, você já viu algumas máquinas que eu postei lá em ação e como é que não tem como comparar o trabalho do homem com o trabalho da máquina. A produtividade, a rapidez é muito superior, tá? Então a gente não deve se enganar. Cada vez mais haverão menos serviços ou empregos em fábricas. Se você acompanhou hoje, nesse domingo que eu estou postando aqui, o programa Globo Rural, você viu o uso de drones, tá, na agricultura, que está cada vez mais diminuindo a necessidade do homem no campo. Cada vez vão ser mais máquinas indo para lá. As áreas, então, que você tem que estão crescendo, num crescente cada vez maior, são as áreas de TI. Fica a dica para você escolher aí, então, o que vai fazer, o curso que vai fazer, mas TI está em alta e vai continuar em alta por muito tempo, e também a questão de marketing digital, o mundo digital. Tanto que não se encontra pessoas, eu estou dando cursos agora pela Fundação Vanzolini para o Sebrae, tá? E aí a gente tem uma aula justamente que é sobre marketing digital. E todos os empresários para quem eu sento e dou essa aula, gente, eles reclamam porque não encontram profissionais de marketing digital. Então é uma área que está crescendo muito. Qualquer área que você se especializar dentro desse segmento, você vai conseguir emprego. Mas percebam, cada vez mais vai ter menos pessoas na empresa, na indústria, no comércio, serviços. Serviços nem tanto, porque sempre vai ser necessário, tá? Eu não vejo serviços caindo tanto. Mas comércio, indústria e agricultura vai cair sim. Está caindo e vai continuar caindo. Mas se você for uma pessoa qualificada, uma pessoa que tem teoria e também tem prática, se você for bom, portanto, nisso, conseguir entender a teoria e jogar para funcionar dentro da empresa, você vai ser muito bem recompensado. E aí você vai assegurar cada vez mais o teu emprego lá dentro. Então fica a dica, continue estudando, não pare de estudar. E continue a colocar esse estudo que você tem em prática no dia a dia, tá? Para um jovem que está entrando é um pouco complicado porque ele não tem experiência. Mas quando tiver, case esses dois conhecimentos. O profissional do futuro, ou quem vai ser aceito no futuro, é a pessoa que consegue fazer o casamento desses dois itens. Ela lê
e consegue passar aquele conhecimento para dentro da empresa, para melhorar algo que faz dentro da empresa. A gente sempre tem que estar fazendo isso para ser uma pessoa diferente no mercado de trabalho. E aí eu falo uma coisa para você, você ficou me assistindo até agora e não deixou o curtir, não deixou o like, deixa um like, um comentário, que isso ajuda muito para que eu continue a fazer conteúdos como esse para você, tá ok? Qualquer sugestão de vídeo, deixe também aqui nos comentários, que vai ser um prazer aí, de repente, ler tua sugestão e quem sabe responder com um vídeo. Eu agradeço, se inscreva no canal, acione notificações e a gente se vê no nosso próximo vídeo ou na nossa próxima live. Tchau, gente!